Olá, amigas! Estamos aqui hoje, sexta-feira, para mais um vídeo resposta. E hoje vai ser algo que eu tenho certeza que vai ajudar outras jovens. Como sempre, né, quando a gente responde uma jovem, muitas outras são alcançadas. Então eu gostaria de convidar você, se você vê que essa mensagem de hoje, que essa resposta vai ao encontro da necessidade de uma amiga sua, de alguém que você conhece, então fala para ela, porque olha, essa amiga que eu vou responder hoje, ela encontrou o blog através de uma outra amiga que estava divulgando o blog. Então, ela está hoje pedindo uma ajuda. Então, vamos até a pergunta dela. Ela fala assim: Olá, Nanda. Por acaso encontrei seu blog no Face de uma amiga e comecei a ver o quadro Vídeo-Resposta. Achei muito interessante a ponto de chegar à conclusão que você possa ter a resposta da minha dúvida. Essa afirmação que logo fiz acima não é julgamento, mas acaba que sendo uma certeza pelo comentário das pessoas ao meu redor e as próprias atitudes da minha mãe. Minha mãe está na igreja há uns 15 anos. Ela já tentou me levar no começo, quando eu era mais jovem, mas acabei pegando um trauma, porque era sempre uma troca, ou a igreja ou castigo. Ou pelo julgamento que nós éramos os próprios demônios quando errávamos ou falávamos algo que ela não gostava. Meu pai, na época, também sofria essas pressões e acabava cedendo, mas saiu pelo mesmo motivo. Não estava lá por amor, e sim para não ter brigas em casa. Eu vi, sim, ela levar algumas amigas que, surpreendentemente, a vida melhorava, a condição financeira melhorava e nossa vida piorando. E não que a culpa tenha sido extremamente dela, mas de ambos que viviam brigando, às vezes até se agredindo fisicamente, e a vida financeira piorando cada vez mais. Ela nunca teve incentivo para procurar um trabalho e meu pai nunca parando em um. Até o ponto que ele foi embora de casa e antes disso ela descobriu traições dele com outras mulheres. E nesse momento a posição dela foi ridícula e vergonhosa até para quem não tem uma dominação. Ela ameaçava as amantes de morte. Deixa eu só vir aqui mais um pouquinho. Claro que eram apenas ameaças, mas mesmo assim foi ridículo e vergonhoso. Logo depois que meu pai saiu de casa, ela virou ainda mais a personalidade dela. De mãe, ela passou a ser minha concorrente. E falo com tristeza, sinto ela como uma inimiga, alguém que julga, distrata, que é egoísta nas mínimas coisas, até mesmo com comida em casa, que sempre procura machucar aonde, como ela sendo mãe, sabe são minhas feridas. Eu não sou perfeita e todas as vezes reagi quase na mesma altura. Até porque não consigo ter respeito por ela. Depois que meu pai saiu de casa, ela começou a entrar em sites de namoro pela internet e já li coisas absurdas dela nisso tudo, como sexo e outras coisas. Fora os namorados que ela conhecia pela internet e ia até a cidade dele conhecê-los e passar uns dias em sua casa. Claro que eles conseguiam o que queriam e a mandavam de volta. Em menos de um ano foram 2. Essas coisas me fazem ter a certeza que ela não faz parte dessas pessoas que tiveram esse encontro. Antes eu julgava a igreja dela, que é a mesma que a sua, mas hoje em dia vejo que não é nada com alguém que não seja ela. Há um ano eu sou espírita e não julgo minha religião melhor que a dela, que de vocês, mas algumas mudanças aconteceram comigo e não estou na mesma denominação, mas entrei lá com esse propósito e coisas boas têm acontecido na minha vida. E admiro de coração a vida de vocês, o amor com que vocês exercem essa fé e nunca vi nela. E me sentia no direito de achar que todos lá eram iguais. Hoje eu tenho certeza que não. De alguma forma gostaria de ajudá-la, porque ela se julga sempre certa e não aceita críticas. Se você leu até aqui a minha história, o meu muito obrigada.
Espero a sua resposta. Olha, Vivian, amiga, eu vou te dizer uma coisa. Com certeza, a sua mãe, ela chegou na igreja, e é muito interessante que, antes de eu falar sobre isso, eu acho muito legal que você você pensa, né? Você pensa, porque só as pessoas que pensam que conseguem ultrapassar as barreiras daquilo que falam. Porque, por exemplo, você, apesar de ver a sua mãe, uma pessoa que vai na igreja, você pensou, peraí, apesar dela ir na igreja, ela não quer dizer que todo mundo lá é igual a ela. Por quê? Porque existem as suas diferenças. A sua mãe, ela foi buscar uma ajuda. Ela sabe que ela tá errada, ela sabe que ela não tá bem. Desde que ela iniciou na igreja, com certeza ela aprendeu muitas coisas lá. E ela não teve apenas o que acontece com ela, que ela não teve forças para vencer algo que está sendo mais forte do que ela. Eu te digo uma coisa, por isso que a gente sempre fala muito, eu gosto de falar muito forte nos conselhos que eu dou, nas coisas que eu falo com relação à vida sentimental. Você vê que a sua mãe, ela primeiro começou com problemas com seu pai. Isso é vida sentimental. E você, como filha, talvez acha que o seu pai é o bonzinho, porque eu também era assim. Mas você não sabe o que aconteceu entre as quatro paredes lá, entre os dois. Quais foram as decepções que ela sofreu? Olha, eu te digo uma coisa, não tem coisa pior do que uma traição, do que ser traída. A mulher que ela é traída, ela tem mesmo que buscar ajuda em Deus, porque se ela não buscar ajuda em Deus, ela não vence nessa vida. E não tem outro jeito. É a única forma dela vencer uma traição, porque a traição é como se ela fala assim na cara dela, você é um lixo. A traição faz a mulher se sentir um lixo. E a sua mãe, o que está acontecendo com ela? É importante que você consiga entender o que está por trás de tudo isso. Ela precisa de uma libertação, porque você vê, existe algo dentro dela que a leva a fazer isso. Existem espíritos, eu não sei se você acredita nisso, apesar de você dizer que você está no espiritismo, e o que eu acho que é algo muito perigoso, você tem que tomar muito cuidado, mas tudo bem. O bom é que você pensa. E você sendo uma pessoa que pensa, é que vale a pena, porque eu sei que você vai pensar. Você vai pensar e você vai tomar a decisão certa. Se o que é o quê? Isso que eu acho legal, porque a pessoa que pensa, ela vai tomar a atitude certa. Então, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, a sua mãe, única forma de você ajudar a sua mãe é levar ela à igreja. Mas levá-la à igreja, não assim, recriminando, você tente não recriminá-la, tente... você sabe, eu tinha muita raiva da minha mãe, eu tinha muito problema com a minha mãe. E a única forma que eu pude vencer isso foi procurando entender de onde vieram aqueles problemas, de onde veio aquilo tudo. E claro, eu só pude vencer as mágoas, os ressentimentos que eu tinha com a minha mãe, foi na igreja, nas orações fortes, porque era o próprio mal que estava trabalhando ali na minha família, não queria que eu tivesse um bom relacionamento com a minha mãe. E esse mesmo mal está na sua família, está trabalhando na sua família. Então, você tem que ver, olha, leva a sua mãe. Não existe, olha, não existe espiritismo, não existe macumba, não existe o que for, não existe outro lugar que você possa levar a sua mãe, a não ser em uma das sessões na igreja em que ela possa se libertar desse mal que está no corpo dela. É a única forma que você quer ajudar sua mãe? Olha, vai com ela, leva, não critique, atenda uma das reuniões, aí no Brasil eu creio que é na sexta ou na terça-feira, atenda as reuniões e para que ela seja liberta desse mal. Depois que ela for liberta desse mal, você vai conhecer uma nova mãe, porque essa aí não é a sua mãe.
Essa que está tendo essas atitudes, que está fazendo essas coisas, não é a sua mãe. Ela faz, você pode ter... em inglês tem uma outra palavra que eu não sei em português. Você vê raios assim, você vê atitudes que é a sua mãe, mas outras você fala assim, eu não reconheço a minha mãe nisso aí. Não é verdade? Eu tenho certeza que isso acontece. Mas na realidade é algo que está acontecendo que nesse momento ela não tem forças para lutar sozinha e ela precisa da sua ajuda sim. Você é filha e olha, se você não a amasse, se você, apesar do egoísmo dela, dessa mudança que você não reconhece mais, se você não a amasse muito, você não ia estar nem ligando de me escrever. Eu tenho certeza disso. Você ama sua mãe e você quer ajudá-la. E eu digo para você, amiga, a única forma de você ajudar a sua mãe é essa. Leva a sua mãe até a igreja, vai com ela, convida, não fala assim, vamos lá que você tem que se libertar desse mal, não faz o mesmo que ela fazia. Mas, mãe, vamos na igreja, eu quero ir com você, eu preciso também. Porque é verdade, você precisa mesmo, você não está mentindo. Eu queria ir naquelas sessões, eu preciso, sabe, me libertar, preciso de uma oração, vamos comigo. E você começa a ir com ela. Deixa o Espírito Santo, você vai orando, você ora por você também. Ora por você. Deixa que Deus vai trabalhar na vida dela. Não vai lá para ficar orando para sua mãe. Ai, minha mãe, meu Deus, toca na minha mãe. Busca para você. E ela busca para ela. E você vai ver, faz uma corrente de oração. O que a gente chama de corrente de oração? Corrente de oração, a gente faz aquelas orações, por exemplo, você escolhe a terça-feira. Geralmente, eu aconselho 2 dias, a terça e o domingo, ou a sexta e o domingo. Então, você vai naquele dia e você vai fazer a corrente 7 terças e 7 domingos sem quebrar. Você não quebra, você não perde, vai acontecer de tudo para você perder. Olha o que eu tô te falando, vai acontecer de tudo. Porque esse mal que está na vida, na família de vocês, não quer que vocês se libertem dele. Então vai acontecer de tudo para vocês não conseguirem ir, para vocês quebrarem a sua corrente, mas você vai fazer, você vai determinar, você tem um objetivo, você tem um alvo. E você, ainda falo mais, se você não vê diferença depois dessas 7 semanas sem quebrar, você não precisa mais ir, você não assiste mais o meu blog, você não vê, eu ainda falo isso para você, porque eu tenho certeza que a vida da sua mãe e a sua vai mudar. Mas vocês têm que querer essa mudança. Não adianta eu falar assim, você vai, vocês chegam lá, não abre o coração. Tem que abrir, tem que falar com Deus, tem que pedir ajuda, meu Deus. E sem medo de nada. Chega lá e faz isso, tá bom? Eu tenho certeza que a vida sua e da sua mãe vai mudar assim, vai ser uma virada de, 180 graus. Se estava indo assim, vai pro lado contrário. Se estava indo para destruição, não vai mais, vai mudar, vai para a bênção, tá bom? Então esse é o recadinho que eu deixo não só para você, mas para todas as amigas que têm passado por situações similares à sua. Um beijo grande e até segunda.